Bom, pessoal, então vamos começar a nossa segunda semana, né, do curso. Eu enviei hoje para o Sebastião, né, o professor estava dando outro curso aqui antes do Anderson, né, deu curso junto com o Anderson. Eu enviei para ele o arquivo das primeiras aulas. Então, a correspondente semana passada, ele vai botar no site do CBPF. São os slides que eu estou usando, né, até a sexta-feira. Isso aqui agora é a parte 2. Depois, no final da semana, eu mando também para ele divulgar no site. Esse ainda estou escrevendo, estão vendo aqui que não está completo aqui o índice, né? Estou fazendo mais edições ainda. Bom, então, basicamente, a semana passada foi a introdução. Aí eu tinha prometido que a partir de hoje seria aplicação, fazer aplicações, né? Mas ficou um ponto que algumas pessoas me perguntaram, eu achei que eu deveria falar um pouquinho mais, que é esse ponto, o espaço antidecível e a simetria conforme. A conexão entre essas duas coisas ficou um pouco vaga. Não vou entrar em muito detalhe, mas vou dar um pouquinho mais de detalhe do que eu dei anteriormente. Tá? E ainda hoje eu começo a falar das aplicações, pelo menos algumas ideias sobre aplicações. Então, ao longo da semana, então, a gente vai desenvolver bastante essa parte de aplicações. Bom, então, na primeira semana, basicamente seria a introdução, né, a ideia da correspondência. Eu espero que vocês tenham entendido. O Anderson esqueceu, ele passou isso aqui e esqueceu essa. Talvez seja bom entregar para ele. Vou entregar aí. Valeu, obrigado. Então, na primeira semana foi basicamente uma introdução às ideias do que é a correspondência da SFP. O objetivo era que vocês tivessem uma ideia, né, para que a partir dessa ideia a gente pudesse fazer, então, passar para essas aplicações, né, essas várias aplicações aqui. Mas antes eu vou falar um pouquinho de DDS e simetria conforme. Não sei se vocês lembram da correspondência, né, quando eu enunciei a correspondência. A teoria de cordas no espaço antidecíter, ela é equivalente a uma teoria de campos na fronteira em 4 dimensões, e essa teoria na fronteira ela tem a simetria conforme. Por quê? Né? O porquê eu vou explicar um pouquinho hoje. Isso eu falei muito por alto na semana passada, vou falar um pouquinho disso. Então vamos revisar aqui, começando por um caso bem simples, a esfera S2, até para ajustar a notação e relembrar a notação. A esfera, uma esfera bidimensional, né, que é uma esfera usual, como se fosse uma bola de futebol, né? A casca da esfera, né, ela é uma superfície bidimensional, imersa no R3, no espaço euclidiano, ou espaço real R3. Então é dado simplesmente por essa equação aqui, né? Certo? X, Y, Z. Esse Z aqui não é a coordenada holográfica, esse Z é a coordenada cartesiana usual. Então essa é a equação da esfera e, portanto, esse problema é invariante por rotações no R3. Então, todo mundo concorda com isso, que isso é invariante, você pode girar os eixos, né? Aí você vai redefinir esse X no X', o Y no Y', o Z no Z', mas vai continuar satisfazendo uma equação que tem a mesma forma, né? Está todo mundo de acordo com isso? E isso, então, essa expressão aqui, ela é invariante por rotações, então eu posso girar, né, mantendo a origem fixa, né, essa esfera, por simplicidade eu fiz uma esfera centrada na origem, né, mantendo então a origem fixa, né, só girando os eixos, a equação seria basicamente da mesma forma, né. Então a gente diz que esse problema aí tem simetria SO3, né, que é o grupo das transformações ortogonais com determinante igual a 1 em 3 dimensões. Isso aí está tranquilo para todo mundo? Eu vou estender essa notação aí para o caso do ADS. Tá? Basicamente é isso que eu vou fazer. Eu falei muito rapidamente nisso na semana passada, mas não falei do grupo, né, da simetria. Então, alguma dúvida no caso da esfera? Bom, então vamos passar para o hiperboloide, né? O hiperboloide bidimensional, então é a versão, né, do hiperboloide que corresponde a essa esfera, imerso no espaço, aí é um espaço pseudo-euclidiano. Vai ser um espaço, em vez de você chamar de R3, vai ser o R21. Basicamente o mesmo espaço, só que ele tem uma assinatura diferente. Ele tem
dois sinais positivos na métrica e um sinal negativo na métrica. Tá? A gente chama de R21. E então, a medida desse espaço, né, uma distância desse espaço, é escrita dessa maneira aqui, x2, por exemplo. Né? x2 mais y2 e o menos z2 vem por causa desse menos aqui da assinatura. Né? Isso então define o hiperboloide. Esse R aqui parece com esse, mas não é, né? Esse aqui é uma constante, né? Certo? É o raio da esfera, e esse aqui é o chamado raio do hiperboloide. Só que o raio da esfera é uma coisa óbvia da gente medir, né? Esse raio aqui é um pouco mais abstrato, né? Mas ele está relacionado com a distância lá do hiperboloide, a origem, etc. Tá? Alguma dúvida tem? E esse problema ele é invariante também por rotações. Tá? Só que são rotações nesse espaço aqui. Tá? Nesse espaço R21 com assinatura mais menos. Tá? Ou seja, com simetria, a gente chama de simetria SO21. É muito parecida com a simetria SO3, só que ela tem uma assinatura, né, com termos positivos e negativos. Por exemplo, dois positivos e um negativo. Tá? E isso aqui é exatamente equivalente ao grupo de Lorentz. Né? O grupo de Lorentz é o grupo da transformação da relatividade restrita, né? Em 2 mais 1 dimensões. Por quê? Porque na transformação de Lorentz, né, logo numa das primeiras aulas, eu mostrei que o espaço, né, você tem que ter uma assinatura negativa, só que não é espacial, é uma assinatura negativa temporal, né, no caso do grupo de Lorentz. Né? E aqui não, aqui é a assinatura negativa na parte espacial. Tá? Alguma dúvida nisso? Tranquilo? Bom, então esse aí é o caso mais simples, né, em 2 dimensões imerso num espaço em 3 dimensões. E o anti de Sitter, então, vai ser uma generalização desse caso. Nesse caso aqui, esse hiperboloide aqui, eu já poderia dizer que ele é equivalente ao anti de Sitter em 2 dimensões, porque ele é um hiperboloide bidimensional, certo? Formado, né, mergulhado nesse espaço aqui em 3 dimensões. Essa folha, na verdade, isso representam 2 folhas. Essas 2 folhas, né, correspondem a esse ADS2 aqui. Tá? Só que esse ADS aqui ele não é vamos dizer, um espaço-tempo, né? Ele seria só um espaço, porque eu não botei nenhuma coordenada temporal. Mas isso é questão de notação também. Dúvidas? Então o essencial aqui, a diferença essencial entre a esfera e o hiperboloide é que a assinatura do espaço vai ser diferente, e isso vai implicar um sinal diferente na medida. Né? Aqui eu fiz a medida finita, né? Podia ter feito infinitesimal também. Certo? E aí o grupo de simetria, ele nos lembra, né? Se você somar 2 mais 1 dá 3, né? A dimensão desse cara aqui é a mesma desse. Né? Só que esse 2 e 1 é para lembrar a assinatura correspondente. Tranquilo? Todo mundo já tinha visto isso? Então, a generalização para o caso do ADS em D mais 1. Por que eu estou fazendo o ADS em D mais 1 e não o ADS em D dimensões? É porque a gente já viu, né, na semana passada, que a fronteira do ADS vai ter uma dimensão a menos, né? Certo? Então eu estou construindo o ADS D mais 1 porque a fronteira dele eu quero que tenha D dimensões. Tá? Então é simplesmente uma generalização do caso anterior, só que aí, para incluir o caso que eu quero, vai ser agora no espaço-tempo. Em vez de ser só no espaço, vai ser no espaço-tempo. A diferença então é que eu introduzo também uma coordenada x0. Tá? Eu vou substituir x, y, z aqui, para não ficar inventando nomes. A parte espacial é x1, x2, x3, né? xd, xd mais 1. Certo? Então, se eu somar com 0, eu teria um espaço de d mais 2 dimensões, que é exatamente isso aqui. Né? Então, o espaço o espaço-tempo, ou simplesmente o espaço ADS d mais 1, ele é um hiperboloide em d mais 1 dimensões, tá? Nessa dimensão aqui. Imerso num espaço que tem uma dimensão a mais. É um espaço também pseudo-euclidiano, como o caso do bidimensional. Então tem que ter uma dimensão a mais que esse cara, né? Então é d mais 2, certo? E a assinatura, por exemplo, são dois termos, um sinal negativo e o resto é tudo positivo. Podia ser o contrário também, 2 positivos e o resto negativo. Não tem muita diferença.
E aí, isso vai, esse hiperboloide correspondente ao ODS vai ser representado por esta equação aqui. Tá? Dois caras com sinal negativo, por exemplo, o primeiro e o último, né? E os outros sendo positivos. Certo? E, então isso é simplesmente a generalização do caso anterior. Por que você precisa de um segundo com sinal negativo? Boa pergunta. Eu não preciso, mas eu quero. Né? Bom, então o cara quer e só por isso vai ser. Não, é porque antes, a construção mínima, você só precisaria de um. Para você formar um hiperboloide, você precisa que uma das coordenadas espaciais tenha assinatura diferente. Só que isso aqui era um espaço, agora eu quero um espaço-tempo. E esse espaço-tempo, a assinatura do tempo era obrigatoriamente oposta à assinatura do espaço. Então, por causa desse cara aqui, se eu acrescentar um x0 aqui, esse t vai ter assinatura contrária a, vamos dizer, a maior parte da parte espacial, por isso que eu tenho 2. Então seria um espaço pseudo-euclidiano com 2 tempos, vamos dizer assim. É porque semana passada eu perguntei sobre isso, você falou que no sistema de interpretação muito boa, quando tem mais de um sinal trocado. Eu falei que se você precisa de 2 tempos, isso causa muita confusão aqui quando a gente faz essa construção. É como se esse espaço pseudo-euclidiano tivesse 2 tempos. É como se ele tivesse 2 tempos, mas a gente não, o espaço físico não é esse. O espaço físico só tem um tempo. Tá? O único tempo que existe é esse aqui. Esse cara aqui não é tempo. É como se fosse um tempo nesse espaço pseudo-euclidiano, mas esse aqui não é um espaço físico. É só um espaço de imersão que é conveniente para construir o hiperboloide. Tá? Então esse aqui é o único tempo realmente, de verdade. É claro que eu também podia eliminar esse cara aqui. Se eu, em vez de eu fazer o espaço-tempo com ADS com uma assinatura de Minkowski, eu podia ter um espaço-tempo com assinatura euclidiana. Botar um tempo positivo aqui também. Aí eu continuaria só com esse cara negativo para poder fazer o hiperboloide. Mas se eu quero terminar a construção com um ADS que tem uma parte dele que é temporal, então eu preciso começar com 2 caras com assinatura trocada. Tá? Então quando você fez aquela pergunta, eu não estava conectando com isso aqui, mas... Tá? Mais perguntas? Então, esse espaço pseudo-euclidiano, D mais 2, ele seria um espaço-tempo com 2 dimensões temporais. Tá? Mas esse cara aqui, claro que é óbvio que ele não é um tempo. Né? Ele é uma coordenada espacial, só que com sinal trocado, para construir o hiperboloide. Certo? E esse cara ele é invariante por rotações também, assim como o hiperboloide, né? Bidimensional é invariante naquele espaço. Esse também você pode fazer rotações, também foi escolhida aqui a origem como sendo centrado, né, na origem. E ele também é invariante por rotações nesse espaço-tempo. E a simetria aqui, então ela é SOD2, certo? Porque eu tenho aqui D termos positivos e mais 2 termos negativos. Então é como se fosse uma rotação, né, de Lorentz, como se fosse uma rotação com 2 tempos, né? Mas claro que não existem esses 2 tempos no espaço físico, né, do ADS. Né? O ADS é D mais 1. Né? Certo? Então esse cara aqui, esse aqui ele está mergulhado nesse espaço de D mais 2, mas ele só tem D mais 1 dimensões, ele só tem um tempo. Tá? Então, vamos dizer, um artifício matemático para construir um espaço que tem um tempo, uma coordenada temporal. Alguma dúvida? Ficou claro por que a simetria é SOD2 nesse caso? Então, no caso particular do ADS, do espaço-tempo, né, ADS 5, a assinatura do ADS seria menos, mais, assim, ó. Então, tá vendo? Só tem um tempo aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó, o x0. E teríamos a simetria, né, SO42, né, certo? São 4 camaradas aqui,
E tem dois. De onde é que vem esse 2? Ah, porque um está aqui e o outro, porque essa simetria veio do espaço onde ele é imerso. Certo? Então tem uma dimensão a mais em relação ao tamanho dele. Tá? É como se fosse uma rotação, não no próprio espaço dele, mas num espaço que tem uma dimensão a mais. Exatamente análogo. Né? Ficou com dúvida? Volta lá no caso da esfera e do hiperboloide, exatamente análogo a isso aqui. Só que eu só compliquei um pouquinho porque eu adicionei uma variável temporal aqui. Então, tá? Em vez de ficar SO21, né? Aí se você botar uma variável temporal, ficaria SO22 aqui. Né? Ele aumentaria por uma dimensão. Passaria a ser um hiperboloide de 3 dígitos. Tá muito estranho, tá tranquilo. Bom. Então isso tudo era para dizer qual é o grupo de simetria do espaço ADS D mais 1. Tá? Então é esse aqui, SO-D2. Tá? E no caso do ADS5 é o SO4. Talvez você já tenha ouvido falar nesse grupo de simetria. Né? E vou falar então agora um pouquinho do grupo conforme. O grupo conforme é aquele relacionado com as tais teorias conforme. Né? Então ele é definido a partir desse grupo conforme, ele é definido a partir das transformações conformes, que são essas aqui, translação. Você pega a sua variável xmi e acrescenta uma constante a mi. Então ela tem, essa constante aqui é um vetor nesse espaço, né? Então ele vai ter tantas constantes quantas forem, né, as dimensões desse espaço. A dilatação, todas as coordenadas são multiplicadas por uma única constante, que é essa constante lambda. Né? Ela aumenta o tamanho desse cara. Aqui desloca, né? Por uma mi, aqui aumenta, né? Aumenta ou diminui dependendo do lambda, se é maior ou menor que 1. Aí tem as transformações conformes. Transformação conforme especial, que é essa aqui que leva o xmi no x'mi. Aqui eu podia ter escrito, né? Xmi vai no x', que é igual a isso, né? Aqui também. Esse aqui é o xmi que vai no x'mi, tal que. É esse negócio bem enroladinho aqui, né? O x'mi dividido por x' ao quadrado é igual ao xmi antigo dividido pelo x ao quadrado antigo, mais um certo alfa, não é o mesmo a. Tá? E esse alfa aqui, ele vai ter dimensão de inverso de comprimento. Esse cara tem dimensão de comprimento, esse tem dimensão de inverso de comprimento, para poder ficar dimensionalmente ok. Mas se você resolve essa equação para x'mi, você descobre isso aqui. X'mi é igual a esse cara aqui, dividido por esse cara. Tá? Então, veja que as coordenadas x se transformam na x' através dessa relação aqui. É meio estranho, né? É a chamada transformação conforme especial. Dá um pouquinho de trabalho de deduzir isso daí. Tá? E, além dessas transformações aqui, tem as transformações de Lorentz, que são as chamadas rotações, né, no espaço de Lorentz. Tá? Se você contar quantos elementos tem, né, somar esse AMI aqui da translação, mais a dilatação, mais o alfa-mi da transformação conforme especial, e mais as transformações de Lorentz, o lambda-mi das transformações de Lorentz, você vai ver que ele tem a dimensão, o número de parâmetros é exatamente igual ao número de parâmetros do SO-D2. Tá? Aqui eu esqueci de dizer que isso aqui é em D dimensões, né? Faltou escrever, depois eu tenho que corrigir. Isso aqui em D dimensões, no espaço chato. Então, você fazendo transformações conforme no espaço chato, em D dimensões, o grupo ele tem mais transformações do que as de Lorentz. Né? Então, se você somar todas essas, dá exatamente o mesmo número, né, que uma simetria de rotação num espaço com duas dimensões a mais que aquele espaço chato. Tá? Então, perceberam alguma coincidência aí entre o ADS e o grupo conforme? É que o ADS em D mais 1 ele tem um grupo conforme SO D2. E o grupo conforme em D dimensões, faltou escrever aqui, ele tem um grupo de invariância SO-D2. Então, uma dimensão a menos, esse grupo conforme aqui, um espaço de uma dimensão a menos, e tem exatamente a mesma simetria que o ADS com D mais 1 dimensões. Ora, acontece que esse espaço de D dimensões, que eu estou analisando aqui o grupo conforme, ele tem a dimensionalidade exata da fronteira do ADS, certo?
Por isso que na correspondência da SFT, a fronteira da teoria de cordas, a fronteira vai ter uma simetria conforme por causa dessa propriedade aqui. Tá? Esse grupo conforme ele aparece lá na fronteira do espaço, desse espaço aqui, espaço antidecíclico aqui mais um. Deu para eu ter uma ideia disso aí? Então esse era um dos ingredientes da correspondência que eu não tinha comentado, né, a respeito. Tá? Então, que a teoria deve ser supersimétrica, né? É mais ou menos intuitivo que a corda já é supersimétrica, mas faltava esse ingrediente. Por que a teoria é conforme? Isso tem a ver então com a geometria do espaço. Essa geometria ADS, ela induz um grupo conforme na sua borda, que é exatamente aquele grupo conforme que eu mostrei aqui. Tá? Isso então vem da geometria. Por que a dimensionalidade do grupo é D, 2 e não D mais 2? Esse 2 não está associado a um sinal oposto. Tá. D mais 2 ou D, vírgula 2 é essencialmente a mesma coisa. Né? Mas esse tem a assinatura. Aí, bom, esse detalhe. Tem um sinal trocado ali, não tem? Tá onde? Porque aquele SO42, o último sinal não seria menos, né? Não. Bom, depende de quem você está falando, né? O ADS 5, ele só tem 5 coordenadas, né? Certo. Esse espaço de imersão aqui, é que ele tinha 2 caras com sinal trocado. Né? Ah, você não está vendo o espaço de imersão, você está vendo só a fronteira. Isso aqui Você está colocando o seu ADS dentro de um espaço um pouco maior. Isso. Você vê que o jeito natural de fazer isso é colocar na última coordenada com assinatura negativa. Isso aqui já é assinatura do ADS. Tá? Ok. Se eu fosse falar o espaço de imersão, no caso esse ADS 5, ele teria que ser imerso num espaço pseudo-euclidiano de 6 dimensões e teriam 2 sinais negativos. Certo? Porque isso aqui já é a assinatura do ADS, já é uma superfície, no caso aí, 5-dimensional. Né? Esse ADS5 já é pseudo-euclidiano, como indica mesmo no começo, não é? Esse, já, se você quiser pensar assim, sim. Por que esse cara, eu estou fazendo assim, ele também é pseudo-euclidiano. Ou eu quero manter uma assinatura de Minkowski nele, né, é a mesma coisa, para isso aqui poder descrever uma teoria de campos que tenha tempo. Mas é claro, você podia fazer uma teoria de campos euclidiana, também pode. Se você não fizer esse cara com esse x0 que estão trocado aqui, você poderia fazer uma teoria de campos, a correspondência da SFT também pode ser feita assim. Em alguns casos você precisa fazer a teoria euclidiana. Aí nesse caso você não precisa botar um sinal negativo no x0 e esse cara seria todo mundo positivo. Também pode fazer isso. Nessa formulação, esses menos aí tem que fazer uma formulação essencialmente espacial. Temporal. Temporalmente? Temporal. Temporal. Olha aqui, ó, x0, x1, x2, essas aqui são as espaciais, né? E o x0, aí claro, tanto faz se você quer construir o hiperboloide a partir do x0 ou do xd mais 1, né? É diferente. Qual que vai ser o seu tempo? Normalmente a gente faz o x0 como tempo, mas poderia deixar esse cara como tempo e esse aqui como seria o sinal trocado para fazer o hiperboloide. Né? Tá? E claro, isso aqui é porque eu estou com uma assinatura desse jeito. Né? Claro, se eu fizesse um ADS com assinatura euclidiana, aí não precisaria dos 2 sinais negativos. Mas aí você ainda teria que começar com o pseudo-euclidiano em D mais 1 mais 1, né? D mais 1 com uma assinatura e mais 1 com outra. Menos um negativo, né? Certo? Ou seja, isso aqui é só para chamar, talvez, né, quem nunca viu nada disso, talvez tenha que olhar com mais calma. Estou tirando isso aí da apostila do Peterson, que eu já citei aqui algumas vezes. Já está feito com muito mais detalhe, né? Mas é só para chamar a atenção que a geometria, esse é o conceito fundamental que eu quero que vocês gravem, que a geometria do ADS, ela induz um grupo conforme na sua fronteira.
Tá? É por isso que a teoria de cordas no ADS ela vai ser dual ou equivalente a uma teoria de campos conforme na fronteira. Isso tem a ver com a geometria do ADS. Para frente. Você falar que as transformações conforme correspondem ao grupo SOD2, você tem de olhar para a álgebra dos geradores e ver que coincide. Né? Ok. No caso, então, isso depende, para coincidir realmente SOD2 conforme, depende de você estar usando, partindo de um espaço Minkowski. Né? Se você quiser fazer o espaço antes euclidiano, você chega em um outro grupo que não seria exatamente o conforme. Como é que você faz esse passo, então? Não, você poderia começar com o euclidiano, não teria problema. Mas a álgebra dos geradores é diferente. Como é que você chegaria no conforme? Bom, aí já é detalhe demais, eu nem sei se vou saber explicar aqui, mas essencialmente a álgebra vai ser a mesma. Tá? O grupo pode ser um pouquinho diferente, mas a álgebra vai ser a mesma. Tá? Obrigado. Essencialmente a álgebra vai ser a mesma. Então, no caso dessa puxa do Petersen, ele teve esse cuidado, ele fez as duas construções, euclidiana e pseudo-euclidiana ao mesmo tempo, e chega na mesma álgebra. Tá? Mas aí você teria que, bom, porque exatamente teria que rever detalhes do motivo, mas essencialmente chega na mesma álgebra. Você pode ter vários grupos com a mesma álgebra. Né? Então, lá no caso aí, eu não estou provando que a álgebra vai ser o SOD2, mas o fato é que acaba sendo essa álgebra aqui. Exatamente uma álgebra que é equivalente a uma rotação no espaço em 2 dimensões a mais que o espaço original. Tá? E então dá aquela interpretação interpretação geométrica do ADS. Mais pergunta. Você conhece uma interpretação física de onde sai, qual é a simetria, o que está associado a essa transformação de forma especial? Tem a ver com a inversão da coordenada. Né? É uma espécie de inversão de coordenada, porque aqui depende do. Por exemplo, aqui na translação, na dilatação e na rotação, você vê que o x' ele é proporcional ao x, né? Aqui ele é deslocado, mas ele é proporcional a menos de uma constante, aqui ele é proporcional mesmo, né? Mas aqui ele tem uma espécie de simetria de inversão. O x depende o x' depende do x, mas inverso. Então existe uma sequência, bom, agora eu não me lembro exatamente qual é a sequência, mas você tem que fazer uma inversão na coordenada, tanto que o alφ-mi ele tem dimensão de inverso comprimento. Então é uma combinação de inversão da coordenada com uma translação. Tá? Então você faz uma inversão, faz uma translação e você acaba chegando num outro elemento do grupo. É uma coisa um pouco obscura, né? Mas acaba funcionando. Tá? E esse conjunto aqui de operações, ele casa exatamente com esse grupo SOD2, que corresponde a uma rotação no espaço que tem 2 dimensões a mais. Tá? É isso então, é isso que essa conexão que eu estou mencionando aqui, ela relaciona então a geometria do ADS com um grupo conforme na sua fronteira. Por isso que então a teoria de cordas ela é igual a uma teoria conforme na fronteira. Tá? Isso vai ser essencial para a gente entender as aplicações, essa ideia do espaço anti-de Sitter com o grupo conforme. Tá? Mais perguntas? Então quem quiser dar uma olhada lá no Petersen, depois a gente pode conversar mais a respeito. Bom, então eu vou falar algumas coisas, começar a parte de aplicações. Tá? Vou fazer um pouco por alto, depois ao longo das aulas eu vou detalhando mais alguns elementos. Algumas coisas eu vou detalhar mais, outras menos, mas à medida que a gente for discutindo eu vou vendo também o que seria mais interessante detalhar mais. Bom,
Então a correspondência ela foi proposta pelo Modacena no finalzinho de novembro de 1997, né? Vai fazer 10 anos, 20 anos daqui a pouco. Né? E logo em seguida, o Witten, né, que é um dos papas aí da física matemática, ele propõe um modelo que ele chama de QCD holográfica, logo no início de 1998, poucos meses então depois da proposta original do Modacena. Então, para descrever a QCD, então é a cromodinâmica, né? Lembrando que a gente falou na aula passada, é a teoria das interações fortes, né? Com o grupo SU3, certo? Descreve os gluons, né? A interação dos quartos com os gluons. Então, para descrever a QCD, né? Que tem pelo menos uma escala, né? Então, lembrando que as teorias conformes, né? Que a gente acabou de mencionar aqui, essas teorias conformes não têm uma escala característica, então não tem uma escala de energia, uma escala de massa, uma escala de comprimento, isso não está na teoria conforme. É uma coisa externa à teoria conforme. Então, se você pensa em usar a correspondência da SFT, né, para descrever algo, né, o que eu usaria para descrever a QCD? Estou pensando no grupo simetria SUN da teoria conforme. Né? Então o SUN a gente já falou, né, que contém o grupo de simetria, o modelo padrão. Essa que seria a ideia de descrever a QCD usando essa ideia de holografia. Holografia, então, aqui está significando usar de alguma forma a correspondência à DSFT. Tá? Então a QCD tem várias escalas, mas pelo menos uma, por exemplo, a massa do próton, tem a massa do pion, tem a massa do meson-Bohr, tem várias escalas. Tá? É uma teoria bastante complexa, que não é bem compreendida nesse regime de energias que eu estou pensando, como é que se forma. Né? Esse é um problema, deveria ser trivial, mas a gente não consegue entender assim, completamente até hoje esse problema, que é como é que se forma um próton. Um próton é formado de 3/4, pega 3/4 e forma um próton. Esse processo de pegar 3/4 e formar um próton, a gente não consegue fazer isso, explicar como é que isso acontece. Tá? Isso então estaria no regime de baixas energias da QCD, e a QCD não consegue explicar como é que se formam essas partículas. Tá? A QCD é boa em altas energias, então lá no LHC o espalhamento de prótons em altas energias ele explica super bem, mas como é que se forma um próton, um nêutron, um pion, isso a QCD não consegue explicar. Então a ideia de fazer uma QCD holográfica seria tentar complementar, não substituir a QCD, mas complementar a QCD nessa região de baixas energias tipicamente. Tá? Não só nela, mas principalmente nela. Então, se a gente quer descrever uma teoria que se aproxime da QCD, chamar de QCD é um abuso de linguagem, né? Porque QCD é aquela teoria do grupo SU3, né? Certo? Aqui é uma coisa SUN, né? Um espaço antidesíter, igual uma teoria conforme, né? Então, a gente deveria modificar a correspondência da SFT de modo a introduzir alguma escala, né? Para poder relacionar com a massa do próton, com a massa dos pions, com a massa do meson-Bohr, alguma coisa assim. Então, o Witten propôs que a QCD ela podia ser obtida a partir da teoria de cordas, num espaço antidesíter, mas um espaço modificado por um buraco negro no seu interior. Depois eu vou mostrar, provavelmente não hoje, mas nas próximas, como é que fica a métrica do espaço antidesíter com um buraco negro no seu interior. Qual é o interesse disso? É porque quando você coloca o buraco negro, ele tem uma escala natural de tamanho que é o raio do buraco negro, o raio do horizonte do buraco negro. Então isso aí, dependendo de como você faz a descrição do espaço antidesíter, você vai ver que esse buraco negro dentro do espaço, né, dependendo de como é que você fez essa inversão, ele vai quebrar essa simetria conforme. Tem um jeito de fazer que também não quebra a simetria conforme, tem uma sutileza aí que o Witten discutiu um pouco. Tá? Então, você pode imaginar que esse buraco negro, né, ao definir o raio lá do objeto dentro do ADS, uma coisa é certa, né?
Botar um buraco negro no ADS muda a geometria, vocês concordam? A geometria não é mais puramente ADS. Então, né, a gente não espera mais que o grupo conforme seja realizado na fronteira do ADS, verdade? É isso que acontece. Não é mais, você não tem mais aquelas simetrias todas do grupo conforme. Você tem menos simetrias. E você então está quebrando a simetria conforme. Essencialmente é isso que está acontecendo. Tá? Então, basicamente as aplicações que a gente vai fazer aqui se fundamentam nesse tipo de ideia. Modificar o ADS de alguma forma para quebrar a simetria conforme, para fazer uma aplicação numa teoria que não seja conforme com uma QCD. Eu comentei que a QCD ela é aproximadamente conforme em altas energias. Mas em baixas energias, nós temos as escalas de massas aí, ela é obviamente não conforme. Então nessa região aí eu preciso de uma quebra realmente da simetria conforme. E nesse modelo do Witten, ele também propôs que os férmions, não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas os férmions eles devem satisfazer condições antiperiódicas. Né? Você faz uma rotação do férmion, ele deve ter uma condição antiperiódica, enquanto que um bóson, quando você faz uma rotação dele e volta ao mesmo ponto, ele deve ter uma condição periódica. Já ouviram falar desse tipo de situação? Então, se você impuser um férmion com uma condição periódica, você acaba quebrando a simetria fermiônica e acaba o problema não funcionando. Então, ele imagina uma dimensão compacta. O que é uma dimensão compacta? É uma dimensão onde você pode imaginar um círculo fechado. Né? Então, você vai pegar o seu férmion e vai fazer ele rodar lá no seu círculo e vai dar uma volta. Né? E aí você quer que ele tenha uma condição antiperiódica nessa dimensão compacta. E os bósons, naturalmente, obedecem condições periódicas. Tá? Quando o Witten faz esse tipo de construção, ele quebra explicitamente a supersimetria do problema. Você deve lembrar que a teoria de cordas, a supercorda em 10 dimensões, ela é supersimétrica. Né? Certo? Então, quando o Witten supõe que tem um buraco negro, quebrando a simetria conforme, e que os férmions satisfazem uma condição de contorno e os bósons satisfazem outra condição, que é bastante natural, isso aqui naturalmente quebra a supersimetria é violada, então a supersimetria é quebrada. Então, essa teoria que o Witten está inventando, ela não tem simetria conforme mais e também não tem mais supersimetria. Tá? Mas ainda tem um grupo de calibre SUN. Então não seria exatamente a QCD, seria uma espécie de QCD com N grande, tá? Onde já quebrou a supersimetria e já foi quebrada também a simetria conforme. Tá? Isso ele propõe logo no início de 98. E ele propõe, então, estou passando aqui as ideias, estou evitando de entrar nessas contas aí, senão a gente ficaria um tempão aí abrindo essas contas. E ele sugere, ele não faz esse problema, mas ele sugere que é possível calcular a massa de glue balls que são estados ligados de gluon. Né? Essa é uma previsão da QCD. Como os gluons são da teoria não abeliana, né? Como eles interagem entre si, né? Gráfico de gluons, existem vértices, gluon, né? Com 3 pernas e vértices com gluon de 4 pernas. Já viram isso? Esses são os 2 vértices gluon previstos pela QCD. Então, como o gluon interage com o gluon, eles poderiam formar um estado ligado, né? um estado gluon, trigluon, né? com 2, com 3, etc., sem nenhum quarto. Os gluons vieram para explicar a interação dos quartos, mas em princípio a QCD, como tem essas interações aqui, ela prevê, assim genericamente, que poderia haver um estado só de gluons, chamado glue balls. Tá? Então isso é uma consequência da QCD, né? Sem nenhuma conta, né? Só pegando a ideia, né, da interação gluon-gluon. Isso é uma consequência da QCD, faz essa previsão. Né? E até hoje, né, não está claro se existem ou mesmo ou não existem esses tais glue balls. Existem umas partículas que o pessoal observa nos aceleradores, que é uma tal de F0,
teria uma massa compatível com a massa dos blue balls que a gente já vai ver. Tá? Mas para o pessoal experimental, parece que é muito difícil deles saberem se aquilo é um blue ball ou se ali também tem quarks misturados ali no meio. Experimentalmente parece que é muito difícil de fazer essa distinção, não é um problema teórico, é um problema experimental. Então existe esse candidato, existem alguns candidatos, né? Esse F0 é vamos dizer, o candidato mais provável, né? A ser um blue ball. Tá? E o item então sugere, né? Ele não quer perder tempo fazendo essa conta, né? Ele sugere que esse modelo que ele está inventando aqui para QCD holográfica possa ser usado para calcular, por exemplo, massa de blue balls. Claro que na QCD é bastante difícil calcular essas massas de blue balls. Né? Analiticamente é impossível calcular isso. Né? Isso justamente é o regime não perturbativo da QCD, onde a constante de acoplamento é maior do que 1. O que você pode fazer? O pessoal faz teoria de campos na rede. É um método perturbativo, mas sem mexer lá na quantidade de acoplamento. Você discretiza o espaço-tempo e resolve o problema. Aí o pessoal consegue assim calcular a massa de blue ball na QCD, mas discretizando o espaço-tempo. Claro que isso não é igual a QCD, né? Mas é uma abordagem possível. Né? Alguma dúvida aí nessa ideia? Por que estados ligados de gluons têm massa se gluons não têm massa? Boa pergunta. Então, o próton, por exemplo, né? Então isso aí, você está fazendo uma pergunta que ninguém sabe responder, na verdade, né? O próton, claro que genericamente a gente sabe responder, mas assim, precisamente, né? Vamos pegar o caso do próton, né? No caso do próton, a gente sabe que ele é formado, pelo menos, né, por 3, que chama quartos de valência, né? 3 pontinhos que seriam os quartos aqui, U e D, né? E além disso tem gluons também aqui dentro, né? Também tem gluons aí e tal. Mas teriam 3 quartos de valência. A massa desse cara, ele tem uma massa, a massa do próton é aproximadamente 1 GeV. Aqui eu estou usando C igual a 1, né? Seria 1 GeV sobre C ao quadrado, né? C igual a 1. A massa desse cara é aproximadamente 1 GeV. Logo, você conclui quanto tem de massa cada quarto aqui dentro? Se eu supor que o Zal tem, você faz dar 1/3. Seria 1/3, mas não é a massa deles. Quando você tenta medir dinamicamente a massa desses caras, é perto de 1 milésimo dessa massa aqui. Entre 1 centésimo e 1 milésimo dessa massa. Não é 1/3, 1/3, 1/3. Existe um modelo, aí entramos nos modelos. Existe um modelo onde você chama de massa dos constituintes aí, de valência, aí você bota, vamos supor que essas massas são 1/3, 1/3, 1/3. Mas quando você faz espalhamento, você vê que não é compatível. A massa é muito menor do que o GeV desses caras. Então a massa desse cara vem da interação dos quarks com os gluons. É a energia de interação, essa massa vem da energia de interação. Tá? Então aqui os quarks têm massas pequenininhas, aparentemente. Mas eles geram um próton que é um cara, vamos dizer, pesado. Tá? No caso dos gluons seria parecido. No caso dos gluons seria, você não teria os quarks, só teria gluon, né? Umas coisinhas assim, né? Uma bolinha assim, só de gluon. Mesmo esses caras aqui não tendo massa, né? Mesmo esses caras não tendo massa, essa energia de ligação não é igual a MC2, né? A energia de ligação é que está contribuindo para gerar a massa daquele cara. Ninguém sabe provar isso analiticamente, né? É aquele problema do milênio, né? Provar que existe um gap de massa na QCD, né? Então, assim, é uma questão assim, muito difícil. Assim, qualitativamente é simples de explicar, mas assim, provar isso, ninguém sabe provar, né? Assim, parece razoável que seja assim,
mas ninguém entende exatamente, tipicamente porque a QCD ela não é perturbativa em baixas energias, então ele é um problema muito difícil de ser explorado. É por isso que é interessante, por exemplo, propor uma QCD holográfica que não é a QCD, não vai substituir a QCD, mas vai talvez permitir uma abordagem alternativa para QCD no regime não perturbativo. Por isso que é interessante ter esse tipo de... Claro que é só uma coisa complementar a QCD, né? Não vai substituir a QCD, aparentemente. Né? Certo? Então, o Blue Ball seria um estado ligado de gluons que aparentemente não teriam massa, não sei se as pessoas têm certeza sobre isso também, mas é que no modelo, na QCD ordinária, a gente imagina que o gluon não tem massa como fóton, né? Mas estudos na rede parecem indicar que o gluon teria alguma massa também, pequenininha, mas também teria alguma massa. Então, mas isso não é uma coisa bem compreendida atualmente. Tá? Então, a massa do próton e a massa do Blue Ball, elas viriam essencialmente da interação forte. Tá? Como exatamente a gente não sabe, mas por algum mecanismo, né? Bom, sim, pela interação forte. A gente não consegue explicar, da mesma maneira que a gente consegue explicar o átomo de hidrogênio. Né? O que é o átomo de hidrogênio? É um próton, que a gente não entende completamente, né? Vamos aceitar que existe o próton e que ele tem aquela massa e aquela carga, e um elétron grudado ali em volta. Né? Isso a gente entende muito bem usando a mecânica quântica. Né? A mecânica quântica funciona muito bem nesse caso. Por quê? Qual é a diferença? Porque a interação, nesse caso, é eletromagnética. E a constante, né, da interação eletromagnética é aquele 1 sobre 100 e quanto? 137. 1 sobre 117 é uma constante pequenininha. Então a teoria de perturbação funciona muito bem com eletromagnetismo. Mas no núcleo atômico, né, aí entra a QCD, também as interações fracas. E aí as constantes não são mais tão pequenas. A fraca ainda é pequena, mas a interação forte não é mais pequena. Tá? E aí é um terreno meio pantanoso. Tá? Por isso que eu, sendo teórico, né, e tal, trabalho com essas coisas aqui, na tentativa de tentar entender alguma coisa de QCD usando esses modelos alternativos. Por exemplo, esse modelo do Witten aí. Mais perguntas? A diferença das condições periódicas e antiperiódicas, isso acontece em qualquer modelo, né? Não só nesse tipo. Então é sempre quebrada essa questão. Desde que você imponha que isso tenha que acontecer, sim. Mas isso sempre tem que acontecer. Não sei como é que o pessoal da supersimetria se vira, né, com essas condições, né? Mas, uma vez que você tenha dimensões compactas, né, tem esse detalhe de ter uma dimensão compacta, né? E onde você possa, né, obrigar que o seu Fermi ou o seu bóson satisfaçam alguma condição ali dentro. Né? Se o seu modelo não tiver nenhuma dimensão compacta onde você tenha que impor isso, aí você poderia não cair nessa condição e evitar o problema. Mas se você tem uma dimensão compacta, aí você acaba caindo nesse... Né? E realmente o Witten, né, ele chegou nesse modelo imaginando uma compactificação no espaço antidecíclico, pegar uma dimensão e fazendo ela virar um círculo. E aí ele põe essas condições nesse círculo e quebra a supersimetria. Então eu imagino que da supersimetria usual não tem essa dimensão compacta e aí você consegue fugir dessa condição. Porque senão bóson e Fermi nunca seriam compatíveis. Né? Mais perguntas? O senhor comentou na semana passada que as teorias conformes tinham parâmetros, que elas eram independentes de parâmetros de energia. Não tinha. Me parece contrassensual que a cromodinâmica quântica seja independente de escala só em uma escala. Só em altas energias que ela é independente de parâmetros de escala. Mas em baixas energias. Como é que uma coisa pode ser independente de escala só em uma faixa de escala? Isso não é uma escala por si só. Eu falei isso na semana passada, né? Eu falei que a QCD ela é aproximadamente conforme, né? A QCD ela é aproximadamente conforme, não exatamente, né?
com energias muito maiores do que um GeV. Seria a escala de massa do próprio. Então é isso que acontece lá no LHC, né? Quando você usa a QCD para explicar espalhamento em altas energias, a contribuição da massa do próprio, por exemplo, a massa do espírito, nesses processos em altas energias é muito pequena. A teoria não é exatamente conforme, ela é aproximadamente conforme. É porque a constante de acoplamento, né, da interação forte, o alfa S, né, ao contrário lá do... Esse cara aqui é variável, né? Isso é uma consequência da teoria de campos, né? As constantes de acoplamento, elas não são de fato constantes, elas são running, né? Elas variam, né? Então na QCD, a tal da função beta, né, faz com que na QCD, a função beta é negativa, faz com que essa constante vá, né, esse alfa S, é alguma coisa assim, né? Vai para zero quando a energia é grande. Mas aqui em baixa energia, esse cara é maior do que 1, né? E lá na eletrodinâmica quântica, esse cara é 1 sobre 137. Quando você vai para altas energias, ela cresce, ao contrário, ela cresce e vira 120. Mas ainda é pequenininha. Aqui ela, em baixas energias, aqui é mais ou menos a região onde tem a gente chama lambda da QCD, é onde tem uma transição de fase, supostamente tem uma transição de fase aí, onde a teoria fica confidante, a gente tenta entender aí a constante de acoplamento seria da ordem de 1. Daqui para cá, perto dessa região aqui, a QCD não funciona. Ela funciona bem nessa região aqui. Certo? Então, respondi? Ou não? Eu ainda não entendi como é que ela pode ser aproximadamente conforme só em uma faixa de escala, mas eu entendo que em termos de força de acoplamento, só depende fazer perturbação inferir em pedaços da teoria. Então, quando você está com uma energia, por exemplo, eu estou num processo que tem uma energia de 2 GeVs. Se eu tenho uma energia de 2 GeVs, então eu estou muito próximo da escala do próton, por exemplo. Então eu não posso ignorar uma massa de 1 GeV se eu estou com uma energia de 2. Agora, se eu tenho uma energia de 2.000 GeVs, 1 GeVzinho é como se fosse aproximadamente 0, né? Então é como se você pudesse ignorar essa massa e esse cara subisse. A contribuição de escala é muito pequena, né? É uma aproximação, né? Mais perguntas? Tá tranquilo, então? Pegaram a ideia aí da coisa? Bom, então, vou saltando alguns anos aí nessa história, vou passar então para o espalhamento de Gubols. Vou falar aqui das ideias também, tá? Sem abrir as fontes. Em 2000, 2001, Polchinski e o Strassler, Polchinski é um dos papas, né, na teoria de cordas, e o Strassler era pós-doc com ele nessa época, hoje ele é professor também. E eles imaginaram o seguinte, né? Deveria existir uma energia mínima na teoria de calibre, SUN, né, lá na correspondência. Por que deveria existir essa teoria mínima, essa energia mínima aqui? Eles pensaram em blue balls. Então, esses blue balls eles devem ter alguma massa, certo? Então,
se você estiver descrevendo uma teoria que tem blue balls, a menor massa do menor blue ball, né, deve ser a menor escala possível de energia desse problema. A escala não vai poder ir a zero, como se fosse uma teoria conforme. Na teoria conforme não há escala de energia, então não tem energia mínima. Você pode ir de zero até infinito e nada acontece. Bem, na teoria conforme pode tudo, né? Certo? Mas se você supõe que existem blue balls com certa massa definida na sua teoria, essa massa do menor blue ball deveria corresponder a essa tal energia mínima. Estão de acordo com essa ideia? Entenderam a ideia? Então a simetria conforme, ao contrário do modelo do Witten, ela vai ser quebrada supondo a existência de massa para o blue ball. Vou supor que existe uma massa para o blue ball mais leve. E a partir daí eu vou quebrar a simetria conforme dessa maneira. Deu para pegar a ideia? Então é um modelo mais simples que o modelo do Witten, esse modelo aqui. Tá? Na verdade, o Cauchy e Strasser, eles têm um trabalho anterior onde eles tentam fazer uma teoria com supersimetria n igual a 1 sem ser a supersimetria estendida n igual a 4. Né? Mas é um modelo muito complicado. E eles, né, imagina, entrando na cabeça deles lá, né, eles quiseram fazer uma aplicação concreta no caso de blue balls. Né? E aí eles perceberam que eles poderiam ter uma teoria muito simples para os parâmetros blue balls, desde que eles quebrassem, né, a invariância conforme, supondo que existe uma energia mínima e associando com a massa do blue ball mais leve. Tá? Isso então é posto à mão, isso não vem da correspondência. Tá? A correspondência não resolve o problema lá do milênio de fazer aparecer o gap da QCD. Então, o que o Witten fez? O Witten botou um buraco negro, fez umas considerações lá de compactificação e mostrou que surge um buraco negro na DS. É uma maneira de quebrar. Aqui o Cauchy e Strasser fizeram de uma maneira mais fenomenológica. Supuseram que existe uma energia mínima. Isso então quebra explicitamente a simetria conforme. Tá? Não quebra necessariamente a supersimetria, esse modelo aqui. Tá? E essa energia mínima ela vai corresponder a uma certa região do espaço ADS. Vocês lembram daquela discussão na última aula sobre a relação entre energia e o espaço ADS? Lembra daquilo? Não. A quinta dimensão era associada. Então, a quinta dimensão, na coordenada R, a gente trabalhava com duas coordenadas para a quinta dimensão. A coordenada R ou a coordenada Z. Né? A coordenada R ela era proporcional à energia do processo da fronteira. Então, se existe uma energia mínima, né, o Cauchy e o Strasser deduziram que o ADS, em vez de ele ser essa coordenada radial ir de zero, começando na branda, né, indo até infinito, ele deveria ter um R mínimo. Tá? E aí esse R mínimo corresponderia a uma energia mínima. E eles usaram isso então para calcular o espalhamento do balls a partir do ADS. Então o ADS veio da correspondência da SFT. Isso aqui eles puseram à mão. Tá? Aí entrou a modelagem. Então nessas aplicações, né, a gente vai botar algum ingrediente à mão para fazer com que a simetria da correspondência da SFT seja quebrada total ou parcialmente. Tá? Então essa aqui foi a ideia, botar uma energia mínima associada a um raio mínimo. Tá? Em termos da coordenada Z, como Z é o inverso da coordenada R, seria um Z máximo. Certo? Tá? Também associado com a energia mínima. Então nesse trabalho, eles reobtiveram a amplitude veneziana. Eu falei dessa amplitude no primeiro ou na segunda aula, não me lembro mais qual foi. A amplitude veneziana, né, foi o começo da teoria de cordas. O veneziano ele propôs essa amplitude, não baseado na teoria de cordas, mas baseado no espalhamento de Hadamard. Tá? E aí eu falei, olha, a amplitude veneziana ela funciona num certo regime de altas energias, mas não funciona no espalhamento de ângulos fixos. Lembram vagamente disso? Então, o que o Cauchy e o Strasser fizeram? Eles reanalisaram o problema da amplitude veneziana, esse problema de ângulos fixos.
Só que esse programa de ângulos fixos, quando ele foi feito originalmente, ele foi feito com a teoria de corda do espaço chato. E agora eles fizeram com as cordas mergulhadas no espaço ADS. Essa foi a novidade. Só que eles queriam descrever com Gauss que tem massa. Então, para isso, eles tiveram que quebrar a simetria conforme, botando uma energia mínima ou um raio mínimo. Certo? E aí, então o que eles fizeram? Né? Eles refizeram a conta da amplitude veneziana, tá? Esse espalhamento de ângulos fixos. A teoria de corda do espaço chato fazia uma previsão que estava em conflito com a experiência. Nessa conta aqui, eles mostram que a amplitude veneziana ganha um fator devido à curvatura do ADS e essa descrição passa a ser compatível com a previsão da QCD, que é a previsão correta. Tá? Então esse é um problema clássico em teoria de cordas, tem mais de 30 anos esse problema, né? E eles conseguiram resolver, então, diria que assim, uma das contribuições mais importantes, né, seria essa daqui. Eles conseguem, então, descrever o regime de ângulos fixos, tá? A partir de uma teoria de corda no espaço antidecita. Tá? Se você bota a corda no espaço chato, não funciona. Usa o antidecita, aí você vai ter a DSFT, a teoria conforme. Quebra a simetria conforme com uma energia mínima, um raio mínimo, e isso dá exatamente a amplitude correta que a QCD prevê. Tá? Então, isso aí foi uma contribuição muito importante do Pulchinski e Strasser deram nesse estudo aí de aplicações. Né? Isso abriu um mundo de aplicações que mostrou que a teoria de cordas ela pode voltar a dar resultados bons em física hadrônica. Basicamente é isso que eles estão mostrando. Antigamente, como você pensava a corda só no espaço chato, a corda, você tenta fazer física hadrônica, a corda dá resultado errado, mas aqui não, a gente, fez no antidecita, quebrou a simetria conforme, dá um resultado bom. O resultado é surpreendentemente parecido com o da QCD. Apesar de que esse modelo aqui ele ainda é supersimétrico, né? Esse modelo aqui do Pulchinski é supersimétrico e tem simetria SUN, não é simetria SU3. Mesmo assim, dá um resultado muito parecido com o da QCD. É surpreendente. Né? Dúvidas, hein? Bom, então, vou contar um pouquinho o que eu fiz com o Nelson Braga, né? O que nós fizemos aí nessa época, usando a ideia do Pulchinski e Strasser, PS aqui. A gente imaginou então que a gente podia usar esse modelo do Pulchinski e Strasser para calcular massa de blue balls. Né? O Witten tinha proposto isso no modelo dele, que é com buraco negro. Né? E a gente falou, a gente podia pegar esse modelo, né, que o Pulchinski e Strasser inventaram, só que em vez de a gente usar a coordenada R, a gente usou a coordenada Z, né, que é o inverso da coordenada R, portanto o R mínimo corresponde a um Z máximo. Certo? E a gente pegou campos que viviam, né, mergulhados no espaço antidecita e botou uma condição de contorno nesse Z igual a Z máximo. Então, em vez do espaço antidecita ser um espaço infinito, ele passaria agora a ter um tamanho. Tá? O R mínimo naquela coordenada ou o Z máximo. Então, nessa coordenada, o espaço seria de Z igual a 0 até Z igual a Z máximo. Tá? E aí, impusemos condições de contorno. Por simplicidade, a gente trabalhou com Neumann e Dirichlet, mas poderiam ser condições de contorno mais sofisticadas. E imaginamos que haveria uma parede, né? No caso do Pulchinski e Strasser, existe uma escala, a gente não sabe como, né? Ela apareceu ali. Para nós, né, essa escala realmente era um limite físico e deveria ter uma condição de contorno desse limite físico. Tá? E a gente usaria isso para discretizar os modos de vibração dos campos dentro do espaço antidecita. Como o espaço antes era infinito, os modos eram contínuos. Quando a gente bota um tamanho infinito e bota uma condição de contorno, aí os modos são discretizados. Essa discretização dos modos a gente
associou com massa da teoria na fronteira, que seria, no caso da QCD, essa aproximação para QCD, seria uma massa dos screwballs. Tá? Então, os screwballs escalares, aqui a gente fez isso sem colocar o buraco negro no ADS, né? sem usar o modelo do ITER. Né? Então, os screwballs escalares, eles, isso está na fronteira, né? Eles seriam descritos por um campo escalar também no ADS. Tá? Essa que seria a ideia. Se você quer um campo vetorial na fronteira, você precisa botar um campo vetorial no ADS. Se você quer um campo tensorial na fronteira, você coloca um campo tensorial, coloca. Esses campos já existem na teoria de cordas. Você simplesmente pega ele para você trabalhar com ele e ver o que ele vai te dizer. Né? Então a gente estudou, né, o comportamento do dílaton, que é um campo escalar, né, fornecido, lembra que a corda tem esse modo aqui, um campo escalar, né, corda quantizada. Então a gente pegou um campo escalar do espaço antideciter e viu qual é a equação de movimento. Na verdade, essa equação de movimento já era conhecida. Né? A única novidade que a gente fez aqui foi impor essa condição de contorno sobre esses campos. Tá? Essa aqui é simplesmente a equação de um campo escalar no espaço curvo, né? Tá? Com as derivadas e com a raiz de G, com a curvatura do espaço. Então, no caso do espaço antideciter, em 5 dimensões, a equação que você cai é essa equação aqui. Né? E Z é aquela coordenada, que é o inverso da coordenada da banda. Tá? E aqui, essa aqui é a parte quadridimensional. Então, isso aqui é uma equação em 5 dimensões. Tá? Então, nesses modelos aqui, a gente também está, simplesmente, eu estou ignorando aquela hiperesfera de 5 dimensões. Então, já é uma holografia de 5 dimensões para 4 dimensões. Tá? Então, já não estou mais olhando, comentei que a parte do S5 tem a ver com a supersimetria. Né? Então, estaria ignorando aqui a supersimetria do modelo. Eu estaria fazendo um modelo em 5 dimensões para descrever uma física que estaria em 4 dimensões. Aqui o espaço é chato, né? Em 4 dimensões é simplesmente o D'Alembertiano, nesse caso. Certo? E as soluções dessa equação já tinham sido encontradas antes, já eram conhecidas na física matemática. As soluções dessas equações são funções de Bessel cilíndricas do tipo J2, de KZ, né, onde Z é aquela quinta coordenada. Certo? Então, oi? Pois é, K é uma escala que vai aparecer no problema. Esse K vai estar associado com tem que ser uma dimensão. O argumento aqui da função de Bessel tem que ser adimensional. Então esse K tem que ter dimensão de inverso comprimento ou dimensão de massa. Então esse cara vai estar relacionado com as massas do bolo. Tá? Por que surge uma função de Bessel, né, cilíndrica num problema no espaço curvo do ADS? Né? Então, quando a gente pensa no hiperboloide, tem uma explicação simples para isso. Né? A gente pensa aqui no hiperboloide, construído com essas assíntotas aqui, esse cara, na verdade, ele é infinito. Né? Esse espaço se estende para o infinito. Quando a gente fala de fronteira do ADS, é um certo abuso de linguagem. Mas você pode fazer uma projeção estereográfica desse espaço. Você pode fazer uma projeção pegando cada ponto aqui. Né? São 2 hiperboloides, na verdade a gente pode usar esse ponto aqui como um polo para fazer a projeção. Então, cada ponto do hiperboloide, eu posso traçar uma reta. Que fura esse plano aqui em algum lugar. Né? Aqui também eu posso traçar uma reta aqui. Certo? Esse cara vai furar esse cara aqui. Como tem uma assíntota, vai chegar um ponto que uma região finita
aqui desse plano vai descrever a projeção estereográfica de todo o hiperboloide. Estão de acordo? Então esse hiperboloide, quando eu uso essa projeção estereográfica, esse hiperboloide ele é mapeado num cilindro, num disco, num cilindro. Então a simetria cilíndrica, porque o problema de Bessel aparece em problema com simetria cilíndrica, né? É porque você pode mostrar que esse hiperboloide do ADS ele pode ser descrito em termos de coordenadas cilíndricas. Tá? Então nessas coordenadas fica natural que você encontre as coordenadas, as funções de Bessel como soluções. Tá? Não só a J2 como outras, várias funções de Bessel aparecem nesse problema. Tá? Isso o Polyakov, Upser, Klebanov e Polyakov, um trabalho que foi mais ou menos simultâneo com o do Witten, um pouquinho depois do Maldacena, eles já tinham usado essas funções de Bessel para descrever comportamento de campos no espaço antiadesivo. Então, a gente pegou essa equação, né, e impôs essencialmente essas condições com o plano aqui. Tá? Aqui está representado, né, o campo φ, né, que seria o campo escalar, mas poderiam ser generalizados para outros campos, né, o campo espinorial, o campo tensorial, o campo vetorial também. E usamos essa condição lá e pusemos, né, que tinha que ter um Z máximo. Tá? E aí a gente calculou, né, isso aqui seria QCD 3 mais 1, né, QCD usual, em 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal. E esse aqui são os chamados blue balls escalares. Né? O blue ball, esse zero aqui é o spin zero, esse mais é a paridade e o sinal da paridade da triangulação de carga. E esse aqui é o blue ball mais leve que supostamente existe. Tá? E aí o pessoal na rede, com n igual a 3, né, quer dizer, usando S e o 3, eles têm dois valores para essas massas aqui. Esse aqui é o blue ball mais leve, e esse aqui são as excitações, chamadas excitações radiais, né, porque o spin do blue ball continua sendo zero, né? Mas ele tem uma excitação radial, algum tipo de oscilação radial. Esse aqui é o primeiro estado excitado, segundo, terceiro, quarto, quinto, etc. Então, o pessoal da rede diz que é muito difícil trabalhar com esses blue balls, dá muito trabalho. Então, eles calcularam esse trabalho aqui, o famoso Morningstar Peter, 1997. Eles têm dois valores para as massas. Né? Isso aqui foi essa turma aqui, Sacco, Buriose e Terni. Em 99, eles seguiram a sugestão do Witten e usaram aquele modelo do buraco negro do Witten, estou chamando aqui de buraco negro ADS. Então, esses aqui são os resultados obtidos aí para esse modelo do Witten, né, calculado por essa turma aqui, o Witten não calculou. Né? E esse aqui é o nosso cálculo, né, que eu fiz com o Nelson. A gente publicou aí no JREP, 2003, onde a gente pegou, a gente não tem como saber de antemão quanto é que vale o Z máximo, seria aquela energia mínima. Então, a gente, usando a ideia do Cauchy-Schwarz, a gente pega o blue ball mais leve e toma esse cara como sendo um input de energia do problema. Isso o pessoal do buraco negro também fez, né? Eles não tinham como saber de antemão qual era a escala. O pessoal da rede é mais sofisticado, né? Eles usam outras massas, outras partículas para chegar nesse cara aqui, mas é uma conta mais complicada, não vou entrar aqui em detalhes, eu também não entendo muito do cálculo da rede. Né? Então esse aqui é, vamos dizer, é um cálculo não perturbativo no sentido usual, né? Eles não fazem aproximação de G pequeno. O G pode ser qualquer, né? Pode ser grande aqui. Mas eles discretizam o espaço-tempo em células. Então chega a ser quase ridículo. Ele faz assim, 64 células, assim, quando o espaço deveria ser infinito. Né? Só que 64 elevado à quarta potência, né, vai dar um montão de células. Eles têm que calcular isso aí e eles fazem com rede de supercomputador esse problema. É um negócio assim de problema computacional infernal. Né? Tanto que eles só calculam duas massas. Nesse modelo do buraco negro, não. Uma vez que você sabe fazer a conta, você calcula qualquer massa. No nosso também, né? Certo? No nosso,
né? As massas, elas vêm então pelos zeros da função de Bessel, né? Aquela função de Bessel, a gente quer os modos, né? Você desenha aqui a função de Bessel, é uma coisa que oscila assim, parece com uma função seno, né? Esses zeros das funções de Bessel são tabelados, né? Eles são conhecidos aí desde 1800, não sei quando. Mas se você entrar na matemática, ele também te diz onde é que é o zero. Né? Então, se você botar a parede, né? Nesse ponto aqui, né? Então você só vai ter esse modo, né? Ou aqui você tem um modo com um zero intermediário e assim por diante. Seriam os modos normais de vibração dos blue ball, né? Cada blue ball você teria um modo de vibração. Né? Esse aqui seria o estado fundamental. A gente pode esticar e escolher esse cara. E os zeros da função de Bessel, então, os zeros da função de Bessel é que determinam para a gente aqui como é que é usado, né? O problema do buraco negro torna a solução não analítica, né? As funções de Bessel não são soluções aqui desse problema, porque a métrica é mais complicada. Como a métrica é o ADS só cortado, ainda a função de Bessel ainda é a solução. Tá? E é só botar a condição de contorno, né? No caso aqui, essa aqui, eu não sei se a gente usou qual é a condição de contorno que está escrito. Se é Neumann de Chile, né? Então, vocês vejam aqui, o resultado não é maravilhoso, né? 2.8 aqui é 2.38, o nosso é 2.64, o nosso é um pouquinho melhor, né? Só que a partir daí não tem mais como comparar, né? Certo? A gente compara com esse modelo aqui e dá uma coisa razoável. Claro que esse nosso modelo não o objetivo não é que a gente faça previsões precisas sobre a massa do ball, né? Mas é ter um modelo que faça alguma previsão, né? Certo? Suprindo essa deficiência aqui da rede, né? Certo? Entenderam a ideia? Qual é? Isso aí é o que a gente chama de modelo de parede rígida. Tá? Então surgiu com essa nossa ideia de calcular massas a partir dessa ideia lá do Konstantin-Strasser, que teria uma energia mínima, um R mínimo e tal. Só que no problema dele ele não precisava impor uma condição de contorno, então não precisava ter uma parede assim necessariamente. No nosso caso, não precisava ter a parede para botar a condição de contorno. Então lá no problema deles, eles não ligaram para as massas do ball assim, de determinar, né? E nós pensamos, não, vamos determinar as massas dos blue balls. Dá para fazer esse problema? Eu acho que a gente fez com condição de Chile. Bom, nós fizemos nas duas, mas aqui eu não estou lembrando qual é. Só por questão acadêmica, também dá para fazer isso em 2 mais 1 dimensões. Tá? Claro que a QCD não existe, né? Não é definido em 2 mais 1 dimensões, mas o pessoal da rede calculou, eles foram um pouquinho além, a gente consegue calcular 3 valores aqui, né? E em 2 mais 1 dimensões, você tem que pegar, se você quiser fazer 64 sítios, né? Basta fazer 64 ao cubo, né? Então é mais rápido fazer a conta, né? Certo? Então eles conseguem calcular aqui o resultado anterior. Esse resultado aqui está faltando dizer, né? Não está explicado aqui, mas essas massas aqui estão em GeVs, tá? Então, para você que perguntou por que o blue ball, né? A massa do blue ball, então esse cara aqui ele é mais massivo que o próton, né? O próton tem uma massa que é 900, um pouquinho menor que um GeV. Esse cara então tem massa maior do que o próton, certo? E o tal F0 que eu falei que é candidato a ser blue ball, ele tem exatamente essa massa aqui, 1.6 aproximadamente, tá? Então isso aqui está em GeVs, porque isso aqui está em 3 mais 1. Nesse outro resultado aqui, que é mais, vamos dizer, uma curiosidade científica, vamos dizer, 2 mais 1, a gente, tanto o pessoal de buraco negro como nós, né, usamos esse resultado da rede para comparar, né? O resultado da rede é o mesmo, lá o buraco negro também é o mesmo, o nosso aqui também é o mesmo, né? E aqui são os mesmos estados do blue ball escalar, com as suas excitações, e aqui eles têm 3 resultados. Então, essa aqui não é, isso aqui não é 4 GeVs, não, tá? É 4 unidades de tensão da rede, não sei o que, então, é um número meio, o pessoal evita de fazer GeV, porque essa teoria aqui não seria a teoria correta, né?
Então, a gente faz umas unidades aí meio abstratas, aí, baseadas na tensão lá do sítio da rede. Isso aqui seria no SU3, né? Seria, vamos dizer, próximo da QCD, só que em 2 mais 1 dimensões. E esse aqui seria N infinito, né? Mas assim, se você abrir o trabalho lá para ler, o N, esse N infinito é N igual a 8. Porque os caras fizeram assim, 3, engraçado. Eles fizeram 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quando chegou no 8, o resultado não mudava em relação ao 7, nem ao 6. Então isso para já é infinito, né? Então, 8 para ele já é infinito. Então, na verdade, varia muito, né? Você vê que, ó, de 4.3 cai para 4, né? Certo? É engraçado, né? Aí eles não fizeram mais do que 8, né? Também porque quanto maior o N, né? Mais campos você tem que colocar na rede, mais trabalho para fazer a conta, né? Certo? Mesmo assim, eles conseguiram calcular 3 estados nessa QCD de 2 mais 1. Tá? E o pessoal de buraco negro, né, pegou esse aqui como input, né, nós também, para poder comparar. Tá? E o nosso resultado está um pouquinho acima, né? Certo? Aqui é 6, a partir dessa massa aqui, o nosso dá 7. Né? Certo? Aqui tá bem alto, né? 9 comparado com. Seria 8, né, aproximadamente. Mas o nosso, aí daqui para frente, só dá para comparar com o buraco negro, né? Ou algum outro modelo, né? O nosso é bem parecido, né? A TCD 2 mais 1, ela é mais parecida. O nosso modelo é mais parecido com o buraco negro do que o modelo em 3 mais 1. Né? Tem alguns motivos para isso acontecer. E aqui a função de Bessel não é mais aquela J2, é a J de 3 meios. Quando você refaz a conta, né? A gente começou com um ADS, aqui começa com ADS 4 e a fronteira vai ter 3 dimensões. Então o índice da função de Bessel vai mudar por causa disso. Tá? Então cai para uma função de Bessel de 3 meios, os zeros mudam, por isso que os valores aqui mudam também. Tá? Mas aqui é muito parecido. Né? Certo? Dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Bom, esse modelo de parede rígida, né, a gente fez para Global, né? E depois, em 2005 e 2006, esses dois caras aqui, o Teramon e o Gross, que são dois especialistas de QCD, eles mostraram que dá para fazer também para baryons. Baryons incluiriam o próton e o nêutron, né? Partícula delta, excitações, né? Que tá, esses N's aqui, delta e tal. Só estou mostrando o gráfico aqui só para mostrar o gráfico que eles fizeram. Né? Aqui estão as massas entre parênteses, tem esses pontinhos, né? Certo? E aí eles fizeram baryons de spin meio e spin 3 meios. Então nesse caso, para fazer spin meio, eles botaram um campo de Dirac no ADS. Tá? E para fazer spin 3 meios, eles botaram o Harita-Schwinger, né? Que é a extensão para spin 3 meios da equação de Dirac. Nós fizemos num campo escalar, né? Eles fizeram uma coisa mais complicada, né? Botaram Dirac e Harita-Schwinger no ADS. Tá? E também cai em funções de Bessel. Aí eles também usam esse método da função de Bessel. Né? Só que aqui eles já fizeram um caso mais sofisticado. Esse L aqui representa o spin da partícula. Eles estão vendo como é que a massa ao quadrado varia de acordo com o spin da partícula. Eles fizeram vários spins, a gente só fez igual lá no spin 0, né? Eles ainda estenderam para spins, aqui é spin 0, 1, 2. Desculpe, não é spin, é momento angular. O momento angular é inteiro. Né? O spin é semi-inteiro. Né? Esse aqui seria o momento angular adicional que a partícula teria dentro do modelo. Não é o spin, né? Por isso que eles chamam de L. Aí seria 0, 1, 2 e tal. Não sei porque não tem. O 3 está aqui. Seria um estado de momento angular que se somaria ao spin da partícula. E isso aqui seria o comportamento da massa contra spin ou momento angular. Aqui está o spin 3 meios e spin meio. Né? Spin 3 meios e spin meio. Tá? Seriam essas duas curvas. Essas curvas são chamadas, quando você faz massa ao quadrado contra momento angular ou spin
chama trajetória de Red. É um fato experimental que as massas dos bárions e mesons elas se agrupam em cima dessas linhas aí chamadas trajetória de Red. Esses resultados batem com os dados experimentais? São bastante próximos. Essas massas aqui, aqui está um pouco resumido, né? Mas esses pontos aqui seriam massas com certo erro, né? Tem uma barra de erro e estariam muito próximas aí dessas previsões. Segundo eles, o erro fica entre 5% e 10%. Então é bastante próximo. No caso do Blue Ball, a gente não tem muito com o que comparar, porque eles estão comparando com as partículas observadas realmente. Né? E a partir dessa época, então, o modelo passou a ser conhecido como o modelo de parede rígida. Oi. Tem outros modelos que consigam ficar esse resultado da massa do bário? Tem outra teoria? Sem ser de acordo. Existem outros modelos, sim. O modelo mais famoso é o MIT Bag Model, né? Chama modelo de sacola. Né? Você imagina que os campos estão confinados como se o radar fosse uma sacola. Ou seja, uma parede, você não sabe de onde é que veio e você vai botar uma condição de contorno ali do cara. Tá? Então existem alguns modelos, tem umas variações desse modelo de sacola, existem algumas previsões. Mas assim, o ponto central é que assim, a QCD, exceto teoria de campo, exceto a QCD na rede, não consegue fazer previsões. Tá? Então tem modelos, tem alguns modelos sim, baseados na solução para a equação de Schrödinger. Eu vou supor que o potencial que confina os quarks dentro dos bárions é um potencial linear, por exemplo. Aí eu vou calcular o espectro desses caras. Tem uns modelinhos assim. Existem sem ser cordas, também tem. Isso aqui, a novidade seria uma coisa que viria de cordas, usando holografia e tal, mas tem outros modelos sim. Não existe nenhum modelo assim perfeito, né? O modelo tem essas imperfeições, esse aqui é um bom modelo, porque o erro fica nessa faixa de 5 a 10%, mas tem sim. É uma boa pergunta. Isso aqui seria também o resultado do Teramond-Brods para mesons. Tá? Esse aqui seria o meson Rho, meson ômega, F1, etc. E tal. E esse aqui seria os estados do momento angular associado a esses caras aí. Isso aqui seria a massa ao quadrado. Então, teria um comportamento bastante próximo aí do que é observado experimentalmente. Né? Aqui o pion, né? Tem uma massa bem levinha. E eles conseguiram então. Esse aqui seria o meson Rho, é um meson vetorial, esse aqui seria um meson escalar. Tá? Eles conseguem então, esse modelo de parede rígida, resultados razoáveis para essas partículas. Esse aqui é um outro resultado desses outros autores, o Erlich, Carlson, Stepanov, PRL 2005. Eles também propõem uma construção desse modelo de parede rígida, que no final das contas acaba caindo em olhar para as funções de Bessel e calcular os zeros da função de Bessel e extrair as massas. Né? Tá? Esse aqui seriam as massas previstas, as massas medidas são essas massas aqui, e esse aqui seriam os valores que eles encontraram. Né? E essa aqui seria aquela tal trajetória de Red, uma relação entre algum número, aqui uma excitação radial, não é momento angular, é uma excitação radial, e aqui massa ao quadrado. Aí consegue um ajuste razoável com a experiência. Né? Certo? Não sei quanto é o erro aqui, mas é nessa faixa de 10 a 20% o erro desse erro. Esse também seria o modelo da parede rígida. Então, esses modelos, esse modelo da parede rígida então, tem essa ideia, né, de que
você deixa que a geometria seja DS, mas você corta o espaço, né? O espaço é infinito, você corta ele. É como se você pegasse esse hiperboloide aqui e limitasse, né, uma certa cota superior, né, limitando aqui o espaço ADS. Né. Isso aqui foi uma conta que eu fiz também com o Nelson, com o pós-doc nosso. E a gente pegou essa ideia dos spins mais altos do Tenamon e Brodski, né? Aí fizemos também globals com spins não só o 0, agora pegamos 2, 4, 6, 8, 10 e calculamos essas massas. Aqui o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado, né? Saiu calculando essas massas aí. Essa primeira linha aqui é aquela tabela anterior que eu mostrei, né? São as excitações do 0 mais massa. Certo? Sim, aqui com condições de motor de Dirichlet e aqui com condições de motor de Neumann, isso em 3 mais 1 dimensões. Tá? Aqui, como eu tinha falado antes, o global é classificado como JPC. J é o momento angular do Itara, né? São todos pares. A gente só pegou o global par aqui. Esse trabalho que eu fiz com o Nelson e com o Hector Tarione, agora está no Rio Grande do Norte. E a gente pôde então olhar para a trajetória de head desses caras aqui. A gente escolheu os spins momento angulares pares, porque se especula que os blue balls eles satisfaçam uma trajetória de head, essa relação de J contra M ao quadrado, que ela seja uma trajetória linear, e esse coeficiente alfa' aqui, que ingenuamente seria aquele alfa' do 1 sobre 2π alfa' da corda, só que esse alfa' agora ele é medido em GeV, então é um alfa' efetivo, né? Não é o alfa' verdadeiro da teoria de corda, né? É um alfa' desse modelo aqui ADS. Né? Tá? Então, essa trajetória de blue balls, apesar dos blue balls não serem conhecidos, elas são relacionadas a um objeto que é observado experimentalmente, que é o chamado Pomeroy. Tá? Então, esse alfa' do Pomeroy seria 0,25 GeV elevado a menos 2. E o alfa 0, seria essa constante, seria o intercepto, seria 1,08 aproximadamente. Isso aqui são resultados experimentais. Né? E, usando a condição de Neumann e esses estados aqui, tirando 0, a gente acha isso aqui, ó, 0,26, né? E o experimental é 0,25, né? Está bastante próximo. Né? Aqui não está tão bom, né? 0,80 mais o erro aqui é muito grande, né? 0,80 mais ou menos 40, e esse cara aqui dá 1, né? Está dentro da faixa de erro, né? De onde é esse erro? Esse erro vem... esse aqui é um resultado experimental, eu não estou mostrando o erro, né? Esse erro, no nosso modelo, vem daqui, ó. Porque no modelo de parede rígida, os pontos eles não estão realmente alinhados, né? O gráfico J contra M ao quadrado, realmente eles não estão alinhados. Porque as funções de Bessel, eles não dariam realmente esses pontos numa reta. Tá? Se você traçasse uma curva aqui, provavelmente se aproximaria de uma parábola. Como eu peguei alguns pontos, então eu posso aproximar uma reta passando próximo de alguns pontos. Né? Certo? Então, se você fizer um ajuste linear para chegar na equação dessa reta, né? Então vai ter um erro associado com esse ajuste linear. Esse erro então veio do ajuste linear. Esse erro aqui, ele é bem pequenininho no coeficiente angular, mas ele é bastante grande no intercepto. Uma pequena variação aqui, né, causa uma grande variação ali nesse intercepto aqui. Tá, você está vendo que está perto de 1 aqui, né? Certo? Não dá para ver o intercepto, mas aqui é 0, aqui é 2, né? Seria da ordem de 1. Então, a gente estaria aproximando esses pontos que eles não estão alinhados, né, numa reta, realmente, e fazendo uma regressão linear, aproximando eles pela reta. Né, e isso dá esses erros aqui. Tá? Isso vem do nosso... Não foi cálculo direto, foi
calculou para os J's, ele fez um ajuste. A gente tem as massas, aquelas massas, vamos dizer, são... a gente poderia calcular erro na massa também, né? Porque os resultados da rede, isso aqui veio da rede, né? Esse 1.63 veio da rede. Claro que a rede ela te dá algum erro, então a gente podia pegar esse erro e propagar o erro para todos esses pontos, mas a gente não fez isso, pegou simplesmente o valor mais provável da rede e fizemos sem erro. E aquele erro então vem da regressão linear, tá? Vem dessa regressão linear. Tá bom? Dúvidas aí? Bom, agora eu vou falar de uma outra aplicação. Não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas eu vou dar tempo da gente começar. É a questão como é que o ADS-FT, né, como é que a correspondência ADS-FT lida com a questão do confinamento. Né? Então, o confinamento é um fato experimental. Tá? Quando se descobriu, né, que os prótons e nêutrons eles continham quarks, não se conseguiu, né, na época, e até hoje não se consegue arrancar um quark e deixar esse quark livre fora de um meson ou de um rádio. Não se consegue fazer isso. Quando você arranca um próton, arranca um quark ali de dentro, naturalmente se forma uma outra partícula onde esse quark fica inserido, sempre na forma de um meson ou na forma de um baryon. Tá? Hoje em dia também já se descobriu que existem outros estados que são tetraquark, pentaquark, né, que são os estados exóticos, mas os casos mais simples seriam o meson, né, que seria um estado ligado. Seria um estado ligado de um quark ou antiquark. Os mesons seriam estados ligados de quark e antiquark. E o baryon seria estados ligados de 3 quarks, essencialmente. Quando eu tento arrancar um quark daqui, esse quark, né, ele rapidamente forma um outro baryon ou forma um meson. Tá? Ele não é possível arrancar esse cara daqui de dentro. Tá? Ao contrário do que acontece com um elétron, né, que a gente consegue tirar facilmente um elétron do átomo, ionizar o átomo, não dá para ionizar um próton tirando um quark dele, ficando só, não é possível fazer isso. Quando você tira esse quark, surge um outro quark, porque existe um mar de quarks virtuais aqui. Né? Aí um quark virtual vira um quark real e esse outro, você gera um par de quarks virtuais e esse outro virtual se junta com esse e forma um meson. Então, você não consegue observar quarks em estado livre na natureza. Tá? Esse é um fato experimental, para o qual a QCD não consegue arranjar uma boa explicação. Tá? Existem umas explicações qualitativas, mas não existem umas explicações quantitativas apropriadas. Tá? Então, usar o ADS-FT para discutir essa questão é uma coisa interessante. Já está chegando no final da aula, vou passar a lista. Então, vou ter aquela correria aí. Então, esse assunto que eu vou começar a falar agora é sobre essa questão, como é que o ADS-FT lida com essa questão do confinamento. Será que ela é capaz de resolver esse problema, explicar uma solução para esse problema? E eu falei então do confinamento de quarks, mas também existe o confinamento de gluons. Esses campos dos gluons, eles também são confinados. Tanto os quarks quanto os gluons são confinados.
Então você não encontra gluons em estado livre na natureza. Você sempre encontra eles presos a quarks ou formando glue balls, supostamente, não tenho certeza da observação de glue balls. Mas os gluons, se você observasse um gluon, você veria a carga de cor livre na natureza. Essa carga de cor a gente nunca vê ela livre na natureza. Tá? Esse é um fato então experimental. A QCD ela se adequa a esse fato experimental, mas ela deveria ser capaz, como ela é a teoria da interação forte, ela deveria ser capaz de explicar por que os gluons e os quarks e a cor, né, por que esse grau de liberdade é confinado dentro desses objetos. Como a gente não sabe como é que se formam os ranos e os mesos, a gente não sabe exatamente, tem a ver com essa ideia então do confinamento também. É uma coisa que não é bem compreendida. Tá? Então, claro que a QCD na rede, né, ela tenta explicar esse fenômeno, só que os cálculos na rede não são muito, vamos dizer assim, transparentes. Né? Então, ter um mecanismo teórico que explique o confinamento seria uma coisa interessante. Ok? Entenderam qual é a ideia geral do confinamento? Bom, então, esse é o problema, né? A DSF tem confinamento. O Baldacena, né, ele publicou um PRL em 98, acho que em março de 98. Isso aqui é logo depois da correspondência. A correspondência surgiu em novembro, no final de novembro e de dezembro de 97. E logo depois, então, ele propõe esse método para calcular um objeto que é conhecido em teoria de campo chamado linhas de Wilson. Esse Wilson é um cara famoso, né, ganhou o prêmio Nobel porque ele inventou o grupo de renormalização. Ele inventou essas tais linhas de Wilson e elas propõem um critério para entender o confinamento. Só que essa tal linha de Wilson é um objeto difícil de calcular em teoria de campos. Tá? Você acaba calculando a linha de Wilson na rede. Aí você usa o confinamento na rede. Tá? Usa o critério de confinamento na rede. E o Baldacena, então, ele inventou, né, um critério, um modelo, um mecanismo para calcular linhas de Wilson em ADS-FT e estudar essa questão do confinamento. Tá? Então, se você conseguir calcular a linha de Wilson em uma teoria, vou mostrar já, espero que sim. Vai demorar um pouco. Mas chegando no final, assim, eu já não me lembro a sequência das transparências. Essas linhas de Wilson são objetos muito bem definidos em teoria de campos, tá? Mas difíceis de calcular, porque você tem que conhecer o campo de calibre. É essencialmente uma integral, uma exponencial da integral do campo de calibre. Essencialmente é uma coisa assim. Uma exponencial da integral de x mi a mi. Esse cara aqui é um ami não abeliano. Né? Você tem que contrair e calcular o traço desse cara. É essencialmente isso aqui. E para isso você precisa, para você calcular o loop de Wilson, você tem que conhecer quem é o campo de calibre. Só que no regime não perturbativo, você não sabe calcular esse cara exatamente. Aí você vai para a rede, na rede consegue calcular. Né? Na munheca a coisa não funciona. Fica difícil calcular esse cara. E a ideia do Baldacena é que seria possível calcular esse cara aqui. Tá? Então, eu vou resumir aqui o que aconteceu, mas eu vou voltar a esse ponto na próxima aula. Vou detalhar esse ponto aí. Ele calculou esse loop de Wilson para a teoria SUN, né, supersimétrica, N igual a 4, que é que vem do ADS-FT, né? A partir de cordas no espaço ADS5 S5. Tá? Qual foi o resultado que ele encontrou? Ele encontrou que essa teoria não é confinante. Isto é, um par que ele calculou, ele disse, aproximadamente pode ser pensado como um par partícula-antipartícula ligado por uma corda.
essa corda simbolizaria, seria como se fosse um par quark-antiquark ligado por um gluon. Ele calculou a energia de ligação entre as pontinhas da corda ao longo da corda. Tá? Essa conta que ele fez. Tá? E ele encontrou que essa teoria não é confinante. O ADS5 é 5, esse SUN aqui, né? Apesar lá do cara da rede calcular massa e tal, tudo bom, não? Com SUN igual a 8, né? Na teoria do Maldacena, essa teoria não é confinante. Tá? Ou seja, na teoria do Maldacena original, se você pegar o par quark-antiquark, não o verdadeiro, né, da QCD, mas nessa teoria SUN com N igual a 4, esse par quark-antiquark você pode separar eles com uma energia, uma quantidade finita de energia, eles se separam e pronto. E viraria um estado livre, bonitinho, sem nenhum problema. Só que isso não é o que acontece na QCD. Na QCD, se você pegar o meson, que é o par quark-antiquark, começar a puxar, em algum momento esse gluon que está unindo eles quebra e formam dois pares de mesons. Mas se você pegar o meson de novo e esticar, ele quebra de novo e forma outro par de mesons.